Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, estamos aqui ao vivo no nosso ImaCast, nosso podcast inteligente. Hoje um assunto altamente relevante para os nossos dias atuais. Inclusive eu tenho números assustadores, pastor. Daqui a pouco vocês vão ver quem é. Mas uma pesquisa de um instituto sobre dívidas de brasileiros contam que 72% dos brasileiros, das famílias brasileiras, estão endividadas. Endividados. E desses 70 e pouco por cento aí, a metade estão inadimplentes, porque existe as dívidas pagáveis e os inadimplentes, aqueles que não estão pagando. Então, a metade, 50% dos que estão endividados também estão inadimplentes. A metade. Pesquisa recente. E tem outro dado triste também, que é a questão de número de divórcios ocasionados pela má gestão financeira e que atinge não só o Brasil, mas dentro das nossas igrejas. Então, hoje, você vai ouvir aqui um pastor perito, hoje eu posso dizer, na área financeira. Que isso. Que vai nos trazer muitos ensinamentos, muitos conceitos altamente bíblicos. Ele vai aí nos trazer a diferença sobre uma teologia que ronda, vira e mexe, ela toma corpo, e com isso impede de nós, cristãos, ouvirmos aquilo que é sadio, aquilo que é bíblico. Então ele vai estar nos explicando tudo isso. Mas eu quero desde já te pedir o seguinte: compartilhe, se inscreva, mande para os seus amigos, sabe? Você tem aquele amigo, gente boa, você conhece alguém que está passando problema financeiro, ou alguém que até mesmo não está passando problema financeiro, mas precisa aprender, porque aqui nós vamos ver aqui que você pode dar um upgrade na tua vida, como está na linguagem ultimamente, né? Upgrade. Sim. Então, assim, já tem muita gente aqui, ó. Tá aqui o João da Padaria Aliança. Pai, João, um grande abraço, um grande amigo. Tá aqui o Arley Medeiros também. E aí, Arley, um parabéns, obrigado por você estar junto conosco. Tá ali, ó, parabéns pelo assunto relevante. Ó, o pastor Davidson Aparecida, lá da Batista Lagoinha de Belo Horizonte, seja bem-vindo. Tá aqui também Bruno Rodrigues conosco, boa noite, a paz. Pessoal, cadê aqui? Deixa eu ver se aqui é Elifelete Lopes. Minha cunhada. Cunhada. Lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Olha que benção. Tá conosco também aqui a minha irmã Daniela, lá, Oliveira Figueiredo. Hoje passamos um dia, passeamos. Seja bem-vinda, Dal. Enfim, e todos vocês que estão aí online, obrigado pela participação. Se inscreva. Você vai poder mandar perguntas, pastor? Sim. Vai? Quem sabe faz ao vivo, meu irmão. Então. Mas, gente, eu vou começar aqui apresentando, né? Talvez você está com a nossa live aí e não conhece ainda, mas pastor Elcio Medeiros, fala um pouco da sua vida, aonde você se encontra, pastor. Conta um resumo aí. Então, pastor, obrigado por essa oportunidade. Eu sou pastor da Assembleia de Deus em Laranjeiras. Esse mês, que passou o mês de março, está fazendo 30 anos. Nós estaremos comemorando agora, dia 3 e 4, em nossa igreja, um culto em ações de graças. E trabalho com família já há algum tempo, Ministério de Família, desde 95 que nós trabalhamos com encontro de casais na nossa igreja e em outras igrejas também. Só que nos últimos anos, as ministrações nossas para encontro de casais entrou a temática financeira. E eu tenho na nossa igreja, todo domingo pela manhã, eu passo 5 ou 6 casais, 2 turmas por ano para falar sobre relacionamento conjugal, em destaque, educação financeira à luz da Bíblia. Uau! Olha aí, gente, vocês viram que vai ter muita coisa para nos falar. Pastor Elcio também é casado com a pastora Sara Medeiros, que já esteve aqui juntos com ele, sozinho. Então, assim, ó, você pode enviar sua pergunta sem reserva. Você tem dúvida, tá? Já entrou ali também a Júnior Gregório, tamo junto. Júnior, parabéns, Júnior, hoje, Paulinha, casal amado da nossa igreja, pais do Nicolas e da Ana Vitória, estão comemorando também, acho que é 24 anos, é isso, 24 ou 25 anos de casados. Parabéns, Júnior e Paulinha. Ele foi remar, eu brinquei com ele, né? Falou que foi remar de manhã, que tá na moda agora, pastor, eles ir pra ilha ali, não tem aquele barco havaiano, fala? Sim. Aí ele foi remar, falou, ó, cuidado que à noite você vai chegar muito cansado. Então, mas cuidar da saúde também está ligado à educação financeira. Uau. Porque se você não cuida da saúde, você vai gastar
as suas finanças depois para cuidar da saúde lá na frente. Então, quando se fala de educação financeira, entra a questão da saúde, entra a questão espiritual, porque é o evangelho todo para o homem todo. Boa. O homem é corpo, alma e espírito. Então eu acredito nesse evangelho que redime, que salva o homem não só para ele ir para o céu, mas também como viver aqui na terra como um cristão e como ser luz, inclusive na sua vida financeira, porque muitos cristãos não são luz na vida financeira. O nome não está limpo, ele não pode comprar, tem dificuldades, está devendo. Então, depois a gente vai entrar nessa questão. E agora, gente, olha só, talvez você esteja aí, né? Você talvez não professe nenhuma religião, nada, mas eu quero dizer o seguinte: princípios bíblicos são universais, sabe? Então, assim, eu te aconselho a você ficar, compartilhar, enviar, porque você vai aprender muito e você vai ver como a Bíblia ela é rica, sabe? Primeiro que nosso autor, criador de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, então ele já nos deixou orientações belíssimas para a gente aprender e ter uma vida, como ele falou, não somente pensando na eternidade, mas também pensando como ser um cristão sadio, pleno aqui na Terra. Mas, pastor, vou começar com uma pergunta agora. Vamos. Como você, como pastor, e a gente sabe que é um tema nos dias atuais, né, espinhoso, alguns a gente tem receio de tocar assunto, mas como que surgiu a ideia, o desejo de você começar a falar sobre finanças? Fala para nós. Então, na pandemia, eu e minha esposa, nós fizemos ligações para muitos irmãos da nossa igreja. Fizemos videochamada para quase todos os membros da igreja na pandemia, porque foram praticamente 2 anos. Então eu ligava, fazia videochamada, mandava mensagem e deparei com algumas dificuldades financeiras que a nossa igreja deu suporte para algumas pessoas. Mas eu percebi uma deficiência, porque a pandemia, as empresas que quebraram na pandemia, elas revelaram que não tinham caixa de reserva. Reserva para emergência não é só para pessoa física, CNPJ também, né? Então, as empresas que quebraram porque não tinham caixa de reserva, uma reserva financeira para emergência. E as pessoas físicas, família, que entraram em dívidas porque ficou desempregado ou diminuiu o salário porque foi para home office, provou que não tinham reserva para emergência. E como fazer essa reserva para emergência quem ganha tão pouco? Então, na pandemia, eu comecei a ler. Aí eu li o livro de Ben Zurel, que é um judeu que veio para o Brasil. Hoje tem muitos seguidores no YouTube, no Instagram, falando sobre educação financeira. Eu comecei lendo o livro, eu li 2 vezes, depois parti para os vídeos dele. E aí encontrei no Sebrae e o Serasa e o Banco Central tem curso de educação financeira de graça. Para família, para solteiros, curso de educação financeira, passo a passo. Então, para ajudar essas pessoas, não tinha intenção de levar como palestras. E aí comecei a interessar. Quando terminou a pandemia, que nós retornamos às salas de casais na nossa igreja, aí nós levamos para a sala de casais, entre os temas diferenças psicológicas, herança familiar, sexualidade, criação de filhos, aí nós colocamos educação financeira. E aí nós tivemos testemunhos de pessoas que começaram a cortar gastos, pessoas que não olhavam o cartão de crédito, tinha um monte de coisinha lá embutida, inclusive seguro do cartão de crédito. Eu estou tentando tirar um seguro que apareceu no meu cartão que eu nem pedi. Está lá. Valores que vão cobrando e coisa lá pequena que você não reclama, você não liga, você não resolve porque não olha o cartão de crédito. Então as pessoas começaram a olhar que tinham Netflix, mas outros canais de streamers
e, e pagando aquilo ali e não via o quanto estava levando do salário. E aí, dentro da nossa sala, começou pessoas a fazerem cortes e dar testemunho. Tem um rapaz que eu acho que ele está nos ouvindo, não vou falar assistindo, não vou falar por questão de ética, que ele gastava todos os dias no shopping, que ele era gerente de uma loja, ele gastava no shopping com um café expresso e pão de queijo, R$ 15 todo dia. Todo dia. Saía às pressas, não tomava café em casa, 15 dias. Aí ele, na sala de casais, começou a somar esse valor de R$ 15 por dia. 25 dias de serviço. Então, na sala de casais, nós começamos a fazer o prático disso aí. Planilha, anotação de tudo. Então, as pessoas começaram a pedir orientação. Aí, nas palestras de casais, eu comecei a falar. Na palestra para homens, comecei a falar de educação financeira. E aí começou a surgir, então, os convites para falar nas igrejas. Agora, nesse final de semana, próximo final de semana, dia 25, 26 e 27, na Igreja do Evangelho Pleno, nosso amigo pastor Edinho, lá de Novo Horizonte. Vou até colocar aqui, pode falando lá. Lá, esse aí, de Novo Horizonte, pastor Edinho, a Igreja do Evangelho Pleno. Nós estamos com 58 inscritos. Uau. Porque a descoberta que viver a eternidade em nós somos servos de Deus, nós cremos na Bíblia e nós somos da linha teológica da teologia reformada. A teologia reformada acredita que a eternidade está em nós no momento em que aceitamos a Cristo. Essa é a teologia das igrejas históricas. Mas muitas igrejas novas também adotaram a mesma. Só que essa eternidade, o fato dessa eternidade estar em nós, não significa que nós já estamos lá com Deus na eternidade. Nós temos o tempo aqui, com a família, com os nossos filhos, precisamos pagar a escola, precisamos preparar o futuro para os nossos filhos. E vou mostrar textos bíblicos aqui que prova biblicamente que educação financeira é coisa para crente. E vou falar um pouco também sobre a diferença que há entre a teologia da prosperidade e a educação financeira. Olha, muito bom. Vocês viram aí que vamos longe. Bom, talvez você vai ter uma super aula de graça, viu? Mas eu te aconselho, eu coloquei aí, né, na tela da sua TV ou do seu celular, do seu computador ali. Você tem mais informações. Se quiser participar esse final de semana agora, você vai ser bem-vindo e vai aprender muita coisa. Agora, pastor, você já começou a tocar nesse assunto. Porque, infelizmente, nas 2 décadas já nós podemos assim, tomou corpo no Brasil a teologia da prosperidade que acabou afastando muitos cristãos bíblicos, amam Jesus, mas porque viu os excessos, uma teologia que na realidade ela não é bíblica, na verdade usa a Bíblia. Sim. E com isso afastou muita gente de ouvir aquilo que era correto e bíblico. E eu te pergunto agora, né, qual é a diferença da teologia para prosperidade para a educação financeira? O que você pode Olha falar? Só, a educação financeira, eu acredito que trabalha com princípios bíblicos. Por exemplo, vamos começar aqui pelos princípios bíblicos da educação financeira. Paulo escreve aos Filipenses 4:12 sobre contentamento. Ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente. Contentamento é alegria, contentamento é gratidão, porque se eu sou grato, eu não deprimo caso venha faltar alguma coisa. Se eu sou grato, a gratidão traz em nós uma alegria, e uma alegria em Cristo. E quando Paulo diz aprendi, então significa que tem um aprendizado. Tem um aprendizado. E eu pego esse aprendizado porque ele diz o seguinte: aprendi a estar contente tendo
fartura, tendo escassez. Ele está dizendo assim, eu como crente, eu sei viver com fartura e com escassez. A teologia da prosperidade já diz que a escassez é coisa do demônio. A teologia da prosperidade diz que quando você está desempregado, está faltando dinheiro no banco, é porque você está em pecado. Debaixo de uma maldição. Debaixo de uma maldição. Uma maldição hereditária, uma maldição aprendida, está debaixo de uma maldição. Então, a teologia da prosperidade coloca Deus como o meio para alcançar. Eu preciso comprar um copo. Esse copo é o fim, é do que eu quero. Então, eu preciso de Deus para poder... Então, a teologia da prosperidade usa Deus. Usa Deus para alcançar isso aqui. Então, Deus se torna um meio. Só que essa teologia da prosperidade, ela não tem vida em si, porque ela exclui a questão do sofrimento. A Bíblia fala de sofrimento. Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? No plural. Então, a teologia da prosperidade promete que a fé você vai alcançar riquezas. Só que as igrejas que fazem campanha de prosperidade e não faz educação financeira, Deus não vai abrir a porta. Porque sucesso financeiro é quando a habilidade se encontra com a oportunidade. Olha, forte. A pessoa teve uma oportunidade. Deus abriu uma porta. Ah, foi Deus que abriu. Agora você não está preparado para viver essa porta. Quer dizer, você tem... Deus abre uma porta. E como que Deus abre uma porta se a pessoa não está habilitado para aquela porta? E aí, a minha conclusão é que a teologia da prosperidade coloca Deus como meio para alcançar um fim e ela traz no coração da pessoa uma esperança que ela, fazendo campanha e tendo fé, ela vai ficar próspera. E não é bem assim. Eu acredito que aqueles testemunhos de uma igreja que faz muita campanha da prosperidade, que depois as pessoas vão lá dar um testemunho, só que eu observei uma fala de um desses líderes. Ele fala muito sobre motivação, sobre aprendizado, sobre crescimento. Ele usa princípios milenares da Bíblia, da tradição judaica, para falar de prosperidade. Aí sim, aí eu acredito. Porque se você usa princípios bíblicos, como trabalhar com diligência, buscar não fazer dívida, se aperfeiçoar, aprimorar as suas habilidades. Aí eu acredito na prosperidade. Eu acredito que Deus vai abençoar sim. Mas se essa pessoa ficar de igreja a igreja, de campanha a campanha, mas ficar em vídeos no Instagram, Netflix até de madrugada, Deus vai abrir a porta, vai prosperar essa pessoa. Então não adianta fazer campanha da prosperidade, não adianta querer usar Deus, porque Deus não aceita barganha. Uau. Tem até aquele texto, o provérbio vai ter com a formiga. Esse eu quero ler, aquela pergunta inicial lá sobre que você iria fazer sobre os textos bíblicos que falam sobre educação financeira. Então vamos lá, pastor. Vou fazer mais uma pergunta e você vai já poder falar mais sobre isso. Agora, eu queria perguntar o seguinte, você já começou a falar e é muito interessante. Você falou assim, você olhando os cartões de crédito. Então, qual conselho você daria para começar a organizar as finanças pessoais? Por exemplo, fazer um raio-x um raio-x. Por exemplo, o Banco Central traz uma definição de o que é educação financeira. O Banco Central diz que educação financeira é para melhorar a vida do consumidor, da família, parará, parará. Só que o Banco Central coloca lá os pilares da educação financeira, que é organização, responsabilidade, controle, fiscalização, planejamento, economizar e investir. Esses são os pilares do Banco Central. Esse é o curso que o Banco Central dá, que o Serasa dá.
para as pessoas que estão endividadas. Aí, as empresas que não praticam isso aqui, elas quebram. Por que muitas empresas, muitos comerciantes, por exemplo, abrem um negócio e quebra? Porque ele não tem esse princípio de organização, responsabilidade, controle, fiscalização, planejamento, poupar e investir. Aí a gente fala, mas isso é para a empresa. Mas o Banco do Brasil dá isso aqui para a família. E por que as famílias quebram? Por que ficam endividadas? Porque não tem organização, não tem orçamento, não tem controle, não tem fiscalização. Se esse mês eu poupei, mas no outro mês eu acabei cedendo um pouco, gastei um pouco mais. Se eu estou fazendo um caixa, uma reserva de emergência, as pessoas... nós vamos destacar muito lá no nosso curso esse final de semana sobre a influência das emoções na vida financeira. Por exemplo, a pessoa pega... Antigamente era cadernetinha. Era um caderno, a pessoa ia lá, fazia uma compra na venda lá do seu Manuel e ele anotava no final do mês a pessoa... Deus me livre, eu comprar fiado, isso é vergonhoso. Mas o cartão de crédito é um fiado. E muita gente compra no cartão de crédito aquilo que ele nem sabe se vai conseguir pagar. Não, eu tenho fé. Eu vou comprar um iPhone 16, até porque eu sou filho de Deus e eu mereço. Sim, você merece. Você merece se trabalhar para isso. E se consegue pagar, né? É lógico. Agora, eu falar que eu mereço e eu sou filho de Deus, eu preciso de um iPhone 16... Eu não tenho problema nenhum estar usando um 12 Pro Max. Mas está ultrapassado, mas está me servindo. Porque eu não uso a caderneta, tenho vergonha de chegar e pedir fiado, mas o cartão de crédito, se eu não pagar, a empresa do cartão de crédito, a concessionária do cartão de crédito, o banco que tem esse cartão de crédito vai pagar a dívida lá para o comerciante e depois ele vai te cobrar. E os juros hoje passa de 14% ao mês. 14% ao mês. Imagina isso por ano. E é juros compostos em cima dessa... E multa. Juros, mora, multa, tudo numa dívida, vamos dizer, de 10 mil reais. Em pouco tempo ela chega a 100 mil se você não pagar. Aí compra uma coisa, aí a loja vem lá e toma. O diabo tomou. Não foi o diabo que tomou. Foi uma compra irresponsável. Por isso que educação financeira para o Banco Central inclui responsabilidade e autorresponsabilidade. Então, como sair desse... É o tesourão no cartão de crédito. É o tesourão e começar a pensar de uma forma de comprar à vista, ou diminuir no cartão de crédito e ficar com um apenas. Eu uso cartão de crédito, mas há muitos anos na minha vida, eu e a pastora Sara, nós não pagamos o mínimo, nem 80%, 90%, sempre o total. Você pagar juros, o cartão de crédito, quando passou um mês, 2 meses, você só pagou o mínimo, isso vai virar uma bola de neve e não tem mais controle. E há uma pesquisa do IBGE que 58% dos divórcios no Brasil, você pode pesquisar no Google, 58% está relacionado a problemas financeiros, falta de administração financeira. Então, a educação financeira é que vai levar... Olha, eu comecei a estudar, olha, o nome é educação. O brasileiro tem a fama que não gosta de ler. Diz que quando você está viajando num avião, vai para um outro país, você vê uma pessoa com um livro na fonte 8, com 1000 páginas, é um alemão, é um americano, é um inglês, um britânico. E quando você vê com um livro de 100 páginas e fonte 12, 14, é brasileiro. Isso é uma brincadeira entre pastores falando que o povo de Deus não gosta de ler. O povo de Deus no sentido da maioria. É lógico que nós temos muitos leitores evangélicos, falando a maioria.
Então, quando Paulo diz eu aprendi, é porque tem que aprender, tem que estudar, tem que ler, tem que ouvir podcasts, tem que parar. E se não parar para fazer um raio-x da finança, junto à esposa, aí vem a questão do casal sobre os conflitos. Infidelidade financeira no casamento. Infidelidade financeira é uma coisa muito séria. São contas secretas. A esposa gasta muito, o marido então faz um caixinha lá, uma poupança e guarda porque ela não pode saber. Por que ela não pode saber? Porque ela gasta muito e se ele revelar que tem esse dinheiro, daqui a pouco ele está pagando dívida para ela. Se ele gasta muito, então ela vai e esconde uma parte do dinheiro. Não é assim que funciona. A infidelidade financeira só vai piorar. Se os problemas financeiros podem levar ao divórcio, a infidelidade financeira também pode levar ao divórcio. Então é muito sério. E quem fala que isso não acontece no meio dos evangélicos, porque nós somos salvos, vamos morar na eternidade, mas nós, falei esses dias na igreja, nós almejamos além do Rio Azul, mas por enquanto nós estamos no Rio Tietê ainda. O Rio Azul não chegou e nós estamos no Rio Tietê da terra. E aqui o filho chora e mãe não vê. As coisas que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. O texto não diz vocês também vão vencer, mas está implícito no texto. Porque Jesus venceu, nós também podemos vencer. Agora, sem mudança de mentalidade, Eduardo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, metanoia. Se não tivermos uma metanoia financeira, vamos ser cristãos aqui na terra dando mau testemunho. Mau testemunho, sem contar aqueles que vivem pedindo ajuda a outros irmãos. E as pessoas vão te ajudar o quê? Vão te ajudar com a cesta básica. Mas até quando você vai ficar de cesta básica? As pessoas podem até ajudar numa conta de água ou de luz se você tiver criança em casa. Mas chega um tempo que ninguém vai querer ajudar mais. E você vai fazer o quê? Vai continuar dependendo disso aí? Por exemplo, a falta de conhecimento bíblico, cristão sobre o assunto, tem levado cristãos que o governo liberou um empréstimo para quem é carteira assinada. Só que esse empréstimo, ele é um dinheiro seu. A garantia é o seu fundo de garantia. O seu fundo de garantia é que vai garantir pagar. Se caso você fica desempregado, é o fundo de garantia que vai segurar, que vai pagar essa dívida. O juro é um pouco mais baixo, só que não é tão baixo assim não, porque 2,5% ao mês é muito alto. Sim. 1,5% é o juro dos empréstimos em Israel, segundo o Ben Zurel, 1,5% ao ano. E esse empréstimo do governo aqui, a 2 e pouco, mas 2 e pouco por cento ao mês, ele é muito caro. A orientação que os economistas estão dando é que as pessoas não se apressem. Porque quando faz o cadastro lá no Banco Central, o Banco Central agora distribui agora o seu CPF, se está legal, porque você é de carteira assinada, e os bancos vão começar a te mandar e-mail, mensagem, que seu telefone está lá, te oferecendo, e se você entrar lá sobre juros do empréstimo, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer lá, banco tal dando 1,9. O outro banco está disputando 1,8,5. O outro está lá, 2,60, onde o governo permitiu o máximo, 2,60. Aí tem banco lá colocando 2,59. Então, quem teve pressa, e eu já sei de muitos que tiveram pressa e já fizeram empréstimo. Se ficar desempregado, esse valor aí, e ele não conseguir pagar, vai do fundo de garantia. A falta de educação financeira tira de nós o entendimento de juros. O que os bancos estão cobrando?
O Ben Joel diz que o Brasil é o lugar onde os bancos nadam. Por que muitos bancos de fora vêm para o Brasil? Porque aqui é lugar de juros altos. E segundo os economistas, são os juros mais altos do mundo, é no Brasil. Então, o que acontece? Nós não temos informações e o Banco Central diz que educação financeira é para tomar decisões bem informadas. Mas nós não queremos sentar com a família, esposa, filhos, sem contar que tem muito atrito nesta hora, que você tem que revelar compras que escondidas, compras que não estão ali. Claro, você vai ter que colocar tudo na mesa. Quando um casal me pede ajuda, eu falo, vocês estão dispostos a resolver as questões financeiras? Eu não sou especialista, não sou formado em economia, só que eu, como pastor, me senti na responsabilidade de ajudar. Aí eu pergunto, vocês estão dispostos a colocar na mesa tudo? Cartão de crédito, fatura de cartão de crédito, de todos os cartões de crédito. A maioria não usa um cheque, mas se usar, traz também. Sim. As dívidas que tem, conta de água, de luz, de telefone, de TV, TV a cabo, de Netflix, traz tudo. E muitos não querem fazer isso. Pastor, muitos não querem. Orgulho. Diz que o orgulho é o pai do pecado, porque foi o primeiro pecado no universo. Não é? Lúcifer queria ser maior do que Deus, orgulhoso. Então diz que o orgulho é pai de todos os pecados. Diz que juntou o orgulho e a inveja, casaram e nasceu o pecado. Boa. Pastor, tem mais uma pergunta aqui agora. O senhor falou aí sobre muitas coisas interessantes e eu queria então agora, a pessoa que ela está endividada, qual seria o primeiro passo para ela sair do endividamento, de tantas coisas? Qual o primeiro conselho que você daria para essa pessoa? Olha só, quando eu falo de mentalidade, o ser humano é o único ser vivente com raciocínio, com habilidade de consciência. Ela primeiro precisa ter consciência do estado que ela está. Interessante. A primeira coisa, consciência do estado. Consciência do estado. Porque se você não tem consciência, não tem autorresponsabilidade, você vai culpar o outro, você vai culpar o governo, você vai culpar a sua família. Ah, meus pais não me deram bons estudos, eu não não me colocaram para aprender um curso. Sempre o outro vai ser culpado. E quando o outro é culpado, você não se sente responsável em mudar. Então, o primeiro princípio, consciência. Eu estou na lama, eu estou com os pés na areia movediça e eu vou afundar. Eu vou envergonhar. A mulher que procurou o profeta Eliseu porque estava com dívida, ela procurou o profeta porque ela estava numa situação extrema. Os filhos seriam vendidos como escravo, ou vendido não, seriam trocados para pagar a dívida. Ela chega para o profeta desesperado, olha, meu marido era um servo fiel. Quer dizer, o marido dela não aceitava a teologia da prosperidade, que era um servo fiel, mas estava endividado. Problema de educação financeira. É lógico que naquela época as coisas eram muito mais difíceis. Então ela chega e fala, meu marido está endividado e ele morreu e agora o credor quer levar meus filhos. O profeta fala o seguinte, o que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Aí a pergunta é como a pessoa sair da dívida? Ela vai parar de comprar e agora vai arrumar um jeito de fazer um extra. Eu conheço pessoas que ouvindo conselhos de educação financeira, o marido trabalhando, a mulher então começou a procurar uma forma de ganhar dinheiro. A pastora Sara, por exemplo, quando as crianças eram pequenas, então ela não foi para o mercado de trabalho. Ela cuidava das crianças. Mas a gente com um salário inicial, pastoral, muito difícil. E ela
ela sempre ganhou dinheiro de alguma forma. Ela aprendeu curso de pintura, ela começou a dar aula de pintura. Nossa igreja tem pessoas que ela não pôde continuar porque ela teve uma alergia à tinta, ela não pôde continuar na área, depois ela foi fazer concurso e enfim. Mas para ficar em casa, cuidar das crianças, ela então começou a fazer um curso de pintura. E depois ela começou a pintar e começou a dar aula. Ela começou a vender os panos de prato que ela pintava para as alunas dela. E essas alunas começaram também a ganhar dinheiro. Ela nunca ficou sem ganhar dinheiro. Desde quando nós casamos, era missionário no Vale de Jequitinhonha, salário muito pequeno. Essa viúva, então, o profeta pergunta: o que você tem em casa? O que você sabe fazer para melhorar? Porque você vai diminuir o consumo, você vai descer. Ah, pastor, mas já desci. Não, vai ter que descer mais. Não tem que pousar de rico diante das pessoas. Você não vai agora, vai andar de Uber, eu vou precisar vender o carro, eu tenho que sair das dívidas. Eu vou precisar vender o carro. Não dá para ficar pagando prestação do carro com o nome, eles vão tomar esse carro. Não é melhor vender antes. Ah, mas vou perder. Vai perder muito mais na frente porque a financeira vai tomar o carro. O profeta diz: o que você tem? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite. Então você vai na casa das vizinhas e pega vasilhas emprestadas. Bom relacionamento. Bom relacionamento. Pega vasilhas emprestadas e fecha a casa com seus filhos. Ela foi obedecer o profeta. Ela não sabia o que ia acontecer. E na proporção, e ele falou: e vai enchendo as vasilhas. Obediência. O que você tem? O que você sabe fazer? Ah, o YouTube está aí, ensina a fazer coxinha, ensina a fazer empadinha, ensina a fazer quentinha, ensina a fazer marmitex, ensina a vender. Vender. E o princípio é diminuir o padrão de vida e ganhar um pouco a mais com educação financeira para esse pouco a mais ajudar a pagar as dívidas. Não é para curtir, para viajar. Então essa viúva vai lá, encheu, acabou as vasilhas, o azeite também acabou. Olha só, a teologia da prosperidade. Deus manda um milagre, mas a partir do que você tem, o que você quer fazer. Você não quer fazer nada, então vai esperar milagre. Aí ela chega para o profeta e diz: está aqui o milagre. O profeta fala: agora você vai lá e paga a sua dívida. Você paga a sua dívida. Para ela pagar a dívida com azeite, ela tinha que sair na rua para vender esse azeite, ir para a feira com os filhos, que agora o filho era dela. Ela não vendeu esse filho para pagar dívida. Agora ela sai com esses filhos, foi para a rua, foi para a feira, foi para o mercado, azeite, olha o azeite, e foi vender azeite. 2 litros, e esse é azeite bom, porque foi azeite do milagre. Foi azeite a partir do pouco de azeite que ela tinha. A mentalidade de escassez, as pessoas dizem assim: eu não tenho nada, eu não sei nada. E eu não vou mudar porque eu não sei nada. Mas a viúva estava numa crise, mas ela tinha um pouco de azeite. E é esse pouco que Deus fez o milagre. E ela foi lá e vendeu, o profeta disse: agora você vai viver do resto. Mas ela ia ficar com esse azeite dentro de casa e ia beber azeite para comer? Não, ela tinha que ir para o mercado trocar esse azeite por comida. Não tinha dinheiro na época, trocava por alimento, trocava por ovelhas. E ela tinha um azeite maravilhoso. E quem não queria comprar aquele azeite? Então, esse princípio da viúva eu uso como sair das dívidas, sua pergunta. Buscar orientação, buscar ajuda. Mas aí, Eduardo, o orgulho, que é o pai de todos os pecados, deixa a pessoa pedir: por favor, me ajuda, eu não quero dinheiro, eu preciso de orientação. Eu preciso de orientação, como sair da dívida. Eu talvez não saberia falar para um empresário, por enquanto não. Acredito que daqui mais uns meses, falar para o empresário como tirar a empresa da dívida. Mas para famílias, eu tenho mergulhado isso de cabeça. E eu vou estar trazendo aqui alguns textos bíblicos para fortalecer isso que eu estou falando aqui. Então, olha só, você que está aí, compartilhe, se inscreva, mas olha só, primeiro, reconheça o estado que você se encontra.
Não adianta você não entender a situação que você está. Tem que dar o braço a torcer. Segunda coisa, né? Corte gastos, querido. Não dá para viver a mesma vida que você tinha agora com dívida. Ou seja, você vai se afundar muito mais. E a terceira coisa, sabe? Ou seja, empreenda, mais um avance. extra. E o interessante, uma coisa que você falou, o conhecimento, sabe? Como o conhecimento abre portas. Ou seja, Sim. por ela ter conhecimento, ter boas relações, com certeza. Senão Porque ela não tinha as... se ela não fosse uma boa vizinha, ninguém entraria. Então, olha só, cristão, seja um bom cristão. Isso vai lhe abrir porta. É realidade isso, sabe? Ser um bom cristão no trabalho, um bom cristão com os vizinhos, um bom cristão dentro da igreja, um bom cristão, sabe, na escola. Ser um bom cristão, porque as pessoas elas vão estender a mão em algum momento para te ajudar. Agora, se você é pessoa que não é gente boa, que não é pessoa acessível, que não é pessoa graciosa, né? Você vai... Né? Vai fechar muitas portas e não vai ter network, como a esposa falou aí. Não vai ter. Né? Agora tá aqui alguém falando aqui, ó, turma do Look da Família. Que coisa boa ouvir meu pastor Elcio, amado mentor e amigo, pastor Léo Saleme. Tem uma pergunta aqui que eu vou talvez responder, se você quiser. Júnior Gregório, ele pergunta, aonde é melhor investir, na renda fixa ou renda variável? Júnior, se fosse eu, vou falar. Eu acho que renda variável, para mim, é para quem já está, sabe, com uma condição financeira muito boa, em que ele pode correr riscos. Porque a variável já disse, a renda fixa, você sabe o que você vai poder fazer, né? Vai poder se planejar melhor. E aí, é claro, né, você crescendo, você tendo bastante recursos, aí eu creio que você, como falou, estudando melhor o mercado, eu creio que vale a pena investir na variável porque você já tem uma sustentação. Então, eu, Eduardo, faria isso. Se eu tivesse já uma boa condição financeira, eu arriscaria. Se eu não tivesse no momento bom, eu investiria na renda fixa, sabendo que vai ter, planejaria. Daqui a 1 ou 2 anos eu vou estar com tanto, e aí eu vou tirar 20%, 30%. Até é interessante isso. Não investiria tudo. Sim. Investiria uma parte de 20%, 30%, investiria nessa variável, porque eu sei que se ela diminuir, bater menos do que a minha renda fixa, não vai me atingir tanto. Para quem está começando a economizar, é lógico que poupança já não existe mais, ninguém mais hoje, ainda tem pessoas de idade que colocam na poupança. Mas o CDB, que é emprestar dinheiro para o banco, né? É um certificado de depósito bancário, você está emprestando dinheiro para o banco. Hoje é considerado a antiga poupança, com mais esclarecimento, porque você vai ter aí pelo menos 12% ao ano. E a poupança não vai chegar a 6%. Se chegar a 6%. O que você falou sobre renda variável, investimento em variáveis, se não tiver conhecimento e você já não tiver vivendo de ativos, porque se a pessoa ela tem dinheiro, já tem lucro só dos juros compostos, ela pode botar um pouco no Tesouro Direto, ela pode colocar um pouco no renda fixa do Tesouro Direto, ela pode entrar em bolsa de valores aí e colocar em vários tipos de ações, mas é o que você falou, precisa já ter conhecimento e já ter dinheiro para considerar que já tem lucro dos juros compostos, já tem lucro do investimento que ele está fazendo, que é chamado de ativos, né? Ele já tem ativos que está gerando dinheiro para ele, o dinheiro está trabalhando para ele. Agora, se não tiver esse conhecimento e já essa reserva de dinheiro que já te dá uma certa segurança, porque se o mercado der aí uma queda, você vai junto. Mas se você está preparado, você só coloca 30% numa renda variável, você coloca 20% ali no CDB, coloca um pouco no Tesouro Direto aí para 10 anos. Falar em 10 anos, eu gostaria de trazer aqui uma pesquisa. Na realidade, não é pesquisa. Eu vou dar aqui para vocês o nome do simulador de investimento. O simulador de investimento, deixa eu abrir aqui o que eu estava essa semana com ele. É muito importante
que e lá no curso eu coloco esse simulador. Olha aqui, tem o XP, tal, tem o Rico, mas eu quero um aqui bem mais fácil. Tem um que você na hora já faz. Ele vem, é o Invest News, investnews.com.br. Esse simulador eu faço na hora do seminário, boto meu celular, espelho meu celular no DataShow. E se a pessoa tem 30 anos de idade e ela começa a fazer um investimento de R$200, quando ela aposentar com 60 anos, ela vai ter no CDB, quase R$300.000. 270 e poucos mil. Pode entrar no Invest News, quem quiser já pode fazer. E quando eu falo para jovens, eu falo assim, eu dou os parabéns para ele. Falei, por quê? Daqui para frente, se você está com 25 anos e pode economizar R$200, você pode aposentar aos 60 anos com quase 500 mil, além da sua aposentadoria normal. E quantos R$200 a gente joga fora? Com besteira, né? Com besteira. E outra, nós temos uma dificuldade, o nosso cérebro tem uma dificuldade de nos ver com 60 anos. Eu já estou vendo que só o ano que vem já faço 60. Então, e como você não se vê com 25, não se vê aos 60, aos 65, você não planeja. Então você não planeja. E como crente, a gente fala assim, Jesus está voltando, o mundo está acabando, Apocalipse está aí mesmo. O anticristo já está por aí. Para que economizar? Se vive uma vez só. Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui 10 anos, pode vir. Mas Jesus, na parábola dos talentos, ele diz, negociai até que eu venha. Sim. Negociar até que eu venha. Então, se a pessoa pode, por exemplo, guardar R$300, já estou fazendo aqui ao vivo, R$300. Ó, você pode fazer em casa se quiser. R$300 por mês em, vamos colocar aqui 10 anos. 10 anos. Em 10 anos, esses R$300 por mês vai dar R$280.000 só no CDB ou no LCI, que é o investimento imobiliário, que é meio... Mas mesmo assim, do jeito que está agora, esses R$300 por mês, por exemplo, em 10 anos. Bom. Só que brasileiro, o americano, ele faz conta anual, né? Aí diz que o pobre, ele trabalha para comer no dia. O miserável trabalha para comer no dia, o pobre é na semana. Classe média é no mês. Chegou o final do mês, pagou as contas, o dinheiro acabou, não tem para investimento. Mas o rico, ele pensa anual. Oh. Só que a educação financeira muda a mentalidade. E o problema de não sobrar dinheiro para investimento é a mentalidade. Por quê? Porque quem ganha na classe média, vamos lá, ganha 6 mil por mês. Tem rico que ganha 6 mil por mês. Mas ele tem a mentalidade de rico. Então, ele vai investir parte desse dinheiro, ele vai baixar o padrão de vida dele, porque classe média ganha por mês e gasta tudo. Classe média tem 2 celulares na família, tem um computador na família, tem um carro na família, tem uma casa, às vezes quitada. Classe média tem filhos em escola particular. E anda de carro importado às vezes. E tem rico que ganha o mesmo da classe média. Só que ele não anda de carro importado. Ele mora num bairro mais simples. Tem pessoas, e nos cursos que eu já participei de educação financeira, testemunho de pessoas que têm milhões, passa de 10 milhões investimentos, é lógico que veio aí ao longo de 10, 15, 20 anos,
tem mais de 20 milhões guardado e é classe média. Porque durante 10, 15, 20 anos começou a fazer uma economia e abaixou o padrão, né? Porque agora eu estou ganhando 7, 8, 10 mil por mês, eu vou morar no Boulevard. Sim. Não vai dar certo, não vai pagar. Eu vou comprar agora o carro dos meus sonhos, o carro importado. O rico, ganhando o que classe média ganha, ele se torna rico. Porque ele tem mentalidade de educação financeira. E o classe média, que é classe média, mas tem a mentalidade de pobre, ele vai fazer o quê? Ele vai gastar tudo, ele vai ostentar, ele precisa ter um iPhone 16, que ele precisa mostrar, que ele vê uma pessoa feliz porque tem um iPhone, a pessoa está sorrindo porque tem um iPhone 16, aí ele vai entender assim, aquela pessoa é feliz porque tem um iPhone, eu vou comprar. Problemas emocionais ligados a finanças. Eu queria então trazer aqui, vocês podem pesquisar depois o Invest News, você pode passar na sua igreja, pode levar para os seus amigos, porque não é todo mundo que tem esse conhecimento, não é todo mundo que procura todo dia. Sim. Tá? Vamos agora passar aqui, que eles podem ir lá, essa coisa. Agora, pastor, é interessante que você falou, eu mesmo, recentemente, eu comecei a fazer cortes de gastos e eu percebi, igual você falou, em cartão de crédito, eu tinha duas, como fala, stream. Aí eu fui cortando, eu consegui cortar quase 300 e poucos reais por mês em 4, 5 horas que eu parei para rever a minha vida. É isso aí. E agora uma coisa interessante também que você falou, essa mentalidade que era difícil mudar porque nós trabalhamos muito com as emoções. E o mercado, lojas, empresas, ela trabalha o tempo todo com as emoções. Eu li um livro muito interessante, lembro o nome agora, que ele falava o seguinte: todas as vezes que você for comprar algo, vá nos seus piores dias. Porque se você vai nos seus piores dias, você vai estar com o senso crítico muito alto. Então você vai perceber que quando você chegar lá, talvez você não vai querer comprar na realidade. Mas quando você vai muito eufórico, você está naquele seu dia, tudo, então você já está ali sensível, você está emotivo, você está bem. E aí a vendedora ou o vendedor vem, aí fala assim, você tem 99% de chance de comprar aquilo que você não queria. Como é interessante que você falou até das emoções, que eu creio que você vai abordar no seu curso. E agora eu queria que você pudesse, você falou aí, que nós já temos 1 hora, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas sobre a questão de textos bíblicos que você falou aí. Eu quero mostrar, mas antes, aqui você falando sobre a questão das emoções, por exemplo, eu vi um artigo falando 1000 formas de persuadir um consumidor. 1000 formas de persuadir o consumidor. Uma delas faça ele se sentir importante. Então, o vendedor já descobre que o consumidor é consumista, tem autoestima, baixa autoestima, que ele descobre em poucas falas com o consumidor, ele descobre que o cara está precisando de ser valorizado. Aí o cara fala assim, essa TV de 72 polegadas, você merece essa TV. Aí ele fala, não, é muito caro, eu não posso comprar. Aí isso lá no artigo. Aí ele diz, não, é muito caro, eu não posso comprar. Não, eu posso dividir para você. Quantas vezes você quer que faça? Quer dizer, passou o poder pro cara que já está ali melancólico, tá para baixo, a autoestima lá embaixo, ele passa poder, ele empodera o cara. Quantas vezes você quer? Aí, as casas lá, vai e diz assim, você pode pagar em 40 vezes. No carnê, você paga do jeito que você quiser. Então ele se empolga com aquilo ali, os juros embutidos naquilo ali, e eles dão preferência a essa pessoa que está precisando de validação. Aí ele diz assim,
Então, tudo bem, vamos fechar o negócio e eu te entrego na segunda. Hoje é sábado, eu te entrego na segunda. Aí o cara diz, não, eu quero levar hoje. Ele arruma lá um Uber, arruma lá uma carroça, mas ele quer colocar essa televisão de 72 polegadas que ele não tem uma parede na casa dele para colocar essa televisão. Aí passa aquele efeito da dopamina. Quando ele chega em casa, a dopamina baixa. Aí ele quer ligar para a loja perguntando se quer desfazer do negócio. Aí não tem mais jeito. Quando, na verdade, ele vai ser a esposa e quando chega em casa arrumou outro problema agora, que a esposa fala o seguinte, você vai dormir com essa televisão aí durante um mês agora, seu ordinário. Isso quando não é ela também que está envolvida. Né? Tá envolvida. Como eu te falei, como eu sou pastor, eu preciso passar para os meus alunos princípios bíblicos. Olha um texto que todo mundo lê, mas não presta atenção. Lucas capítulo 14, verso 28 a 31. Qual de vocês que quer construir uma torre, primeiro não se assenta, olha, assentar. Primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Falando de uma obra. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão zombar dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, estratégia, planejamento, e pensa se com 10.000 homens serão capazes de enfrentar aquele rei, ou com 20.000. Esse texto está falando, é lógico, do preço do discipulado. Mas ele se aplica muito bem, porque Jesus está falando de planejamento. Ele usa o planejamento, seja ele financeiro, organização, tudo para aplicar. Tudo. Do que você falou aí de Provérbios 6, o versículo 11, que a gente falou sobre trabalho, sobre trabalho com dedicação, com diligência, o texto famoso fala sobre o preguiçoso. Né? Isso aí todo mundo conhece, vai ter com as formigas, tal. Elas não têm líder, elas não têm supervisor e elas se preparam para o inverno. Trabalha no verão e se prepara para o inverno. E ele está dizendo, elas não têm supervisor. E aí Salomão manda aprender com as formigas. Agora, é um texto que eu destaco muito no seminário, Eduardo. É Provérbios 22 e o versículo 29. Você conhece alguém que faz seu trabalho com dedicação e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Você conhece um homem que trabalha com dedicação? Isso aqui não é teologia da prosperidade. Isso aqui é um princípio milenar da palavra de Deus ensinando. Olha só, as pessoas perguntam por que o judeu prospera tanto? Porque eles querem seguir isso aqui ao pé da letra. Quando você vê um prêmio Nobel de ciência, é um judeu. Quando você vê um prêmio Nobel de medicina, é um judeu. Quando você vê um prêmio Nobel de economia, alguma coisa extraordinária, é um judeu. Porque qual é o segredo? O segredo deles é perfeição. O segredo deles não é excelência. O brasileiro, algumas empresas no Brasil trazem pessoas de fora para trabalhar porque falta mão de obra de excelência. E você chegar no pátio de uma empresa e ver japonês, chinês, coreanos, que vêm de fora, que são contratados para trabalhar porque falta. Isso é triste. E o judeu, mas qual é o segredo do judeu? O segredo é excelência. Boa. Invista em conhecimento. Olha só. Provérbios 18, 15. A mente do homem sábio está sempre aberta para receber o conhecimento e o seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. Tem pessoas que vão assistir isso aqui, outros vão participar do curso esse final de semana, eles não vão aplicar.
porque tem que sentar, tem que escrever. Mas aí, a questão, eu acho que cada um é responsável pela vida que tem, pelo salário que tem, pelo peso que tem, a saúde que tem. Imagina a pessoa falar assim, não, meu peso é por causa da minha tireoide. Outro fala assim, meu peso... Mas são desculpas, às vezes, para não ir na academia, ou desculpa para não mudar a questão da alimentação, e financeiramente é a mesma coisa. Eu tenho uma enfermidade, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema de aprendizagem, eu tenho um monte de coisa, mas menos buscar conhecimento. E foi na pandemia que eu comecei a despertar. E eu quero deixar aqui apenas 2 versículos a mais. São muitos, mas eu quero deixar 2 a mais, e todos os outros eu vou trabalhar mais ou menos 20 lá no curso esse final de semana. Que é Filipenses 4:11, que eu falei, pois aprendi, quer dizer, educação financeira se aprende. Né? E o outro é Provérbios 21:20, o sábio economiza e tem sempre bastante, comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Boa. A mentalidade, o dinheiro chega na mão é para gastar. O rico, ele quer ganhar dinheiro para guardar, economizar. Ele não ganha muito, ele ganha o que o classe média ganha, só que ele não é classe média mais porque ele guardou. O pobre, a mentalidade, o dinheiro chega, isso é um princípio judaico, que não se gasta tudo que ganha. O judeu leva esses textos, que nós pouco temos interesse, leva esses textos ao pé da letra. Por que eles prosperam? Porque eles levam isso ao pé da letra. E eu coloco o tema como gaste menos do que ganha. Aí Paulo diz, estou contente com o que tenho, quer dizer, eu tenho um copo, eu tenho dinheiro para comprar 10 copos, mais um me satisfaz, então eu vou pegar esse dinheiro para comprar os outros 9 copos e vou investir. Sim. É o que Paulo está dizendo. Aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Muito bom, eu queria, para encerrar, pastor, que esse assunto está rico. Eu li 2 livros que eu vou te fazer uma pergunta, você já falou um de um autor, um rabino, se eu não me engano, judaico. Eu li 2 livros que assim me ajudou muito a mudar a minha mente. Primeiro, assim, ele até, o título, né, ele soa para nós cristãos bem mal, mas O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim, muito bom. Foi um dos livros, para mim, mais simples e profundo que eu já li. Você entra na história, então se você quer um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é barato, sabe, é lúcido, é bíblico, porque Sim. tem uma parte que ele fala interessante, que fala assim, dê 10% aos deuses. Então ele traz o conceito do dízimo, né, assim, dos deuses, nós que somos cristãos trazemos dentro da nossa fé para o nosso Deus. Enfim, o segundo era o Pai Rico, Pai Pobre, que inclusive fala sobre isso, né? Pai rico, a pai mentalidade, pobre. na verdade, do rico e a mentalidade pobre, gente. Não é questão de classe social, é a mente que muda. Ou seja, quem tem a mente próspera, uma mente sã, uma mente com entendimento, é quem tem a mente, sabe, de pobre, de entendimento, de conhecimento, né? Então, assim, esses 2 livros. E você, pastor? O que você indicaria aí para quem está nos assistindo? E depois você pode fazer as considerações finais. De Tiago Brunet, Dinheiro é Emocional. Esse é o livro Pai Rico e Pai Pobre. Eu li. Quando eu estou na academia, eu estou em audiolivro. É 1 hora todo dia. Então, em uma semana, dá um audiolivro de 8 horas. Praticamente. Então, eu não preciso ficar ali no... Qual o nome mesmo, livro? Dinheiro, do Tiago Brunet. Isso. Dinheiro é emocional. E tem algum outro livro que você... O outro é do Ben Zruel, que é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Porém, é o nome, as pessoas falam, isso é a teologia da prosperidade. Só que o livro, esse tema do livro é para chamar a atenção, mas lá ele chama as pessoas para educação financeira. Ele é um judeu, então ele traz princípio do judaísmo, ele usa a Bíblia
Ele traz princípio do judaísmo sobre questão de dívida, não ficar devendo ninguém, não depender de ficar pedindo dinheiro emprestado, porque ele fala que tem uma promessa, vocês vão emprestar e não vão ficar pedindo dinheiro emprestado. Então a criança lá no judaísmo cresce com essa mentalidade. Sim. Boa. Então eu li o livro dele, Pai Rico, Pai Pobre. Eu li e ouvi O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu estou lendo. Olha, e tem muitos outros. Boa. Que... Agora, pastor, suas considerações finais, fala sobre o curso que eu vou colocar, como as pessoas te acham aí. Então, no meu Instagram é pr.elsomedeiros. E o curso de educação financeira nesse final de semana, na Igreja do Evangelho Pleno, na sexta-feira, no dia 25, das 19 às 21 horas, com intervalo. É só curso, não é um culto, é um seminário, não é um culto. No final, celebra ao Senhor, porque iremos viver momentos ali que agrada o Senhor, as atitudes que iremos tomar. No sábado é de 15 às 20. Quer dizer, é um seminário com intervalo, com coffee break, tem um valor de investimento de R$40. Inicialmente era um curso para só casais. E aí o pastor Edinho, quando começou a falar do curso, ele me passou uma mensagem essa semana, ele ou a menina, a Jéssica, que está responsável, que uma mãe quer levar os filhos adolescentes. Ela assistiu a live, uma live que eu fiz no Instagram, e ela, então, interessou de levar os filhos adolescentes. E aí nós mudamos, não vai ser só para casais, nós estamos abrindo para as famílias, vão levar jovens, e nós estamos com 56 inscritos já. Né? A metade já pagou, e tem material, é um curso interativo, é com perguntas, com participação, com planilha, vai pegar a planilha na mão, vai ter que fazer, vai ter momento para preencher com a família ali, com o casal, vai ter que fazer o teste de ouro. Eu não posso falar muita coisa, que alguns vão querer correr também. Mas, gente, obrigado a você que esteve conosco nesse tempo. 1h10 de podcast, o tempo passa rápido. Mas eu lhe aconselho a você se inscrever, apareceu aí, se especializar, estudar, ler, reler, ouvir esse podcast, envie para amigo e se inscreva, compartilhe. Pastor Elcio, obrigado pela sua presença novamente. Amém. Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição, né? Aqui a gente fez um resumo, né, um pouco do resumo do que se fala. É lógico que no curso tem muito mais. Eu agradeço essa oportunidade de servir o povo de Deus com a temática. Lá no início, muitas pessoas falam isso é teologia da prosperidade. Não é, isso é teologia bíblica. Boa. Gente, inclusive nós estamos conversando aqui, talvez, daqui vai sair aí uma sequência aí de lives no canal do YouTube do pastor aqui, direto desse estúdio. A gente está avaliando aí, ele está avaliando aí essa possibilidade para você que está aí nos ouvindo, então talvez tenha mais surpresa.